Bem-vindos de volta ao nosso canal, entusiastas do cinema. Hoje, estamos mergulhando no cativante mundo dos vampiros e explorando alguns dos melhores filmes de vampiros já feitos. De contos clássicos a obras-primas modernas, esses filmes encantaram o público com seu sobrenatural aventuras encharcadas de sangue. Então, pegue suas estacas de madeira e afie suas presas enquanto embarcamos nesta emocionante jornada cinematográfica. Não se esqueça de apertar o botão de inscrição e tocar o sino de notificação, para nunca perder nosso conteúdo de gelar o sangue. Vamos começar! Nosso primeiro segmento nos leva de volta à Era de Ouro do cinema, onde os filmes clássicos de vampiros reinavam supremos. Filmes como Nosferatu e Drácula estabeleceram as bases para o gênero, apresentando retratos icônicos de vampiros que continuam a assombrar nossos pesadelos até hoje. Esses filmes abriram caminho para a mania dos vampiros que viria a seguir, cativando o público com sua atmosfera misteriosa e performances inesquecíveis. Nosferatu, dirigido por F. W. Murnau e lançado em 1922, é uma das primeiras e mais influentes adaptações cinematográficas do famoso romance Drácula de Bram Stoker. Este filme expressionista alemão é reverenciado como uma obra-prima do cinema silencioso e um marco no gênero de terror. A história acompanha a jornada aterrorizante de Uther, um corretor de imóveis, que é enviado para o castelo do misterioso Conde Orlok, interpretado por Max Seckek. À medida que Uther descobre a verdade sobre a identidade de Orlok, ele se vê envolvido em uma batalha contra o vampiro para salvar sua vida e proteger sua cidade natal. Nosferatu é conhecido por sua atmosfera sombria e inquietante, que cria uma sensação de suspense e horror. A direção visual de F. W. Murnau utiliza sombras expressivas, ângulos de câmera angustiantes e uma estética expressionista marcante para retratar o mal encarnado pelo vampiro Nosferatu. O desempenho arrepiante de Max Seckek como Conde Orlok é uma das características mais marcantes do filme. Sua aparência grotesca, com sua pele pálida e dentes pontiagudos, tornou-se icônica e influenciou inúmeras representações de vampiros no cinema posterior. Além da sua importância histórica e estética, Nosferatu é um exemplo notável de narrativa cinematográfica. O filme estabeleceu convenções e tropos do gênero de vampiros, incluindo a versão dos vampiros à luz solar e a sua capacidade de controlar animais. Nosferatu é uma experiência cinematográfica imersiva que continua a ser celebrada e admirada até os dias de hoje. Sua visão assustadora do vampirismo e sua atmosfera de pesadelo capturam a imaginação dos espectadores, provando que o horror atemporal transcende as barreiras do tempo e da linguagem. Prepare-se para adentrar o mundo sombrio de Nosferatu e testemunhar o nascimento de um ícone do terror. Esta obra-prima silenciosa permanece como uma referência incontestável e uma prova do poder duradouro do cinema como uma forma de arte visceral e perturbadora. Drácula é um filme icônico de vampiros que resistiu ao teste do tempo. Lançado em 1931 e dirigido por Todd Browning, este clássico filme de terror apresentou ao mundo um dos personagens mais duradouros da história do cinema, o Conde Drácula. Baseado no romance de Bram Stoker, a história segue o enigmático e sedutor Conde Drácula, interpretado por Bela Lugosi, quando ele deixa sua casa ancestral na Transilvânia para espalhar seu reinado de terror em Londres. Com seus poderes hipnóticos e sede insaciável de sangue, Drácula ataca vítimas inocentes, atraindo-as para seu mundo de escuridão e imortalidade. O filme mostra uma cinematografia atmosférica, cenografias sinistras e a performance cativante de Lugosi, que se tornou sinônimo da representação icônica do Conde de Vampiros. O sotaque distinto, o olhar penetrante e a presença dominante de Lugosi deram vida a Drácula de uma forma que cativou o público por gerações. Drácula abriu caminho para o gênero de vampiro no cinema, estabelecendo muitos dos tropos e convenções que ainda prevalecem nos filmes de vampiros de hoje. Ele estabeleceu o padrão para o horror gótico, influenciando inúmeras adaptações e interpretações dos mitos do Drácula nos anos que se seguiram. Além de sua atmosfera arrepiante, Drácula mergulha em temas de desejo, tentação e a luta entre o bem e o mal explora o fascínio da imortalidade e o preço que se deve pagar pela vida eterna, bem como o fascínio humano pelo sobrenatural e pelo desconhecido. Ao mergulhar no mundo de Drácula, você será transportado para um reino de horror gótico e desejos proibidos.
Testemunhe o poder e o magnetismo do Conde Drácula de Bela Lugosi enquanto ele tece sua teia de escuridão e enreda os personagens na tela e o público. Experimente o filme que moldou o cinema de vampiros e descubra por que Drácula continua a ser um clássico atemporal que evoca medo e fascínio. No segundo segmento, exploramos como os filmes de vampiros evoluíram ao longo dos anos, trazendo reviravoltas novas e inovadoras para o gênero. Da série repleta de ação Blade à romântica saga Crepúsculo, esses filmes mostraram vampiros em uma luz totalmente nova. Eles nos apresentaram personagens carismáticos, histórias de amor complexas e batalhas emocionantes entre os mortos-vivos e seus adversários. Quer você prefira seus vampiros taciturnos ou durões, esses filmes modernos têm algo para todos. Blade, o Caçador de Vampiros, dirigido por Stephen Norrington e lançado em 1998, é um filme que mistura ação, fantasia e horror de forma eletrizante. Baseado nos quadrinhos da Marvel, este longa-metragem apresenta um herói único em uma batalha épica contra as forças das trevas. A trama gira em torno de Blade, interpretado por Wesley Snipes, um híbrido humano-vampiro que, munido de habilidades sobre-humanas, caça e elimina vampiros sedentos de sangue. Determinado a vingar a morte de sua mãe, Blade se une a Bram Whistler, seu mentor e técnico de armas, e juntos eles enfrentam o poderoso vampiro Deacon Frost, interpretado por Stephen Dorff. Blade, o Caçador de Vampiros, é conhecido por sua ação empolgante, coreografias de luta impressionantes e sequências de combate repletas de estilo. O filme apresenta uma atmosfera sombria e urbana, combinando elementos de filmes de ação e estética gótica. A performance carismática de Wesley Snipes como Blade é um dos pontos altos do filme. Seu caráter enigmático e habilidades sobre-humanas o tornam um protagonista cativante e formidável. O elenco também conta com Chris Christopherson no papel de Whistler, que traz uma presença sólida e uma dinâmica interessante com Blade. Além da ação intensa, o filme também aborda questões mais profundas, como a identidade e o conflito interno de Blade entre sua natureza humana e vampírica. Esses elementos adicionam camadas de complexidade à narrativa, tornando-a mais do que apenas uma sequência de cenas de ação. Blade, o Caçador de Vampiros, é uma aventura emocionante que levou o gênero de vampiros a um novo patamar. Sua mistura de ação, fantasia e horror cria uma experiência cinematográfica eletrizante e repleta de adrenalina. Prepare-se para se juntar a Blade em sua missão implacável de combater as criaturas da noite. Com suas habilidades sobre-humanas, suas espadas afiadas e seu estilo único, Blade é o herói que todos nós precisamos na luta contra o mal sobrenatural. Crepúsculo é um filme de vampiro hipnotizante que conquistou os corações do público em todo o mundo. Lançado em 2008 e dirigido por Catherine Hardwicke, este filme de fantasia romântica baseado no romance best-seller de Stephenie Meyer nos apresenta uma representação única de vampiros. A história gira em torno de Bella Swan, interpretada por Kristen Stewart, que se muda para a pequena cidade de Forks, Washington, e se apaixona pelo misterioso Edward Cullen, interpretado por Robert Pattinson. Sem o conhecimento de Bella, Edward e sua família são vampiros, lutando para resistir a seus instintos primitivos enquanto mantêm uma fachada de normalidade. Conforme o relacionamento de Bella e Edward se desenrola, eles se veem presos em um caso de amor tumultuado, desafiando os limites entre humanos e vampiros. Seu amor é testado por ameaças sobrenaturais, conflitos internos e o perigo constante que cerca o mundo dos vampiros em que habitam. Crepúsculo oferece uma mistura de romance, fantasia e suspense, cativando os espectadores com sua cinematografia atmosférica e química intensa entre os personagens principais. O filme explora temas de amor proibido, autodescoberta e as complexidades de abraçar a verdadeira natureza de alguém. Além da história de amor central, Crepúsculo apresenta ao público uma rica mitologia envolvendo vampiros e lobisomens, conhecidos como metamorfos neste universo. Ele investiga a intrincada dinâmica entre diferentes clãs de vampiros e a luta contínua entre o bem e o mal. O sucesso de Crepúsculo gerou uma série de sequências, investigando ainda mais a jornada de Bella e Edward, seus encontros com outros seres sobrenaturais e o profundo impacto que seu amor tem no mundo sobrenatural. Prepare-se para se encantar com o romance e a intriga de Crepúsculo. Mergulhe em um mundo onde o amor transcende as fronteiras e descubra por que este cativante conto de vampiros ressoou com o público de todas as idades. Nosso terceiro segmento investiga o fascínio dos filmes de vampiros góticos.
Esses filmes nos transportam para reinos sombrios e misteriosos, onde castelos antigos, cemitérios nebulosos e encontros ao luar preparam um cenário para contos sobrenaturais. Com filmes como Entrevista com o Vampiro e o Only Lovers Left Alive, somos atraídos para mundos atmosféricos cheios de saudade mortal, romance trágico e a eterna luta entre o bem e o mal. Sobre este filme Entrevista com o Vampiro, lançado em 1994 e baseado no romance de Anne Rice, é um filme que mergulha nas profundezas da vida noturna e imortalidade dos vampiros. Dirigido por Neil Jordan e estrelado por Tom Cruise, Brad Pitt e Kirsten Dunst, este clássico atemporal oferece uma visão intrigante e sombria do universo vampírico. A trama acompanha o vampiro centenário Luigi Pointe Dulac, interpretado por Brad Pitt, enquanto ele relata sua história em uma entrevista concedida a um jornalista, interpretado por Christian Slater. O enredo se desenrola ao revelar a relação complexa entre Louis e o carismático, porém diabólico, vampiro Lestat, interpretado por Tom Cruise. Juntos, eles exploram o mundo das trevas e os prazeres proibidos que a imortalidade lhes proporciona. A narrativa aborda temas profundos, como a dualidade da natureza humana e a busca por significado na imortalidade. A introdução de Cláudia, interpretada por Kirsten Dunst, uma jovem transformada em vampira, adiciona uma camada adicional de complexidade emocional ao filme, explorando questões de identidade e eternidade. Com uma atmosfera gótica rica em detalhes, figurinos deslumbrantes e uma cinematografia arrebatadora, Entrevista com o Vampiro transporta o espectador para um mundo sombrio e sedutor. A atuação magnética de Tom Cruise, Brad Pitt e Kirsten Dunst leva o filme a outro nível, trazendo à vida personagens cativantes e marcantes. Prepare-se para uma experiência cinematográfica inesquecível, repleta de mistério, romance proibido e um vislumbre fascinante do lado mais sombrio da existência humana. Entrevista com o Vampiro é um clássico que continuará a cativar e fascinar audiências por gerações. Only Lovers Left Alive é um filme de vampiro assustadoramente belo que investiga as complexidades da existência imortal. Dirigido por Guy Jarmusch e lançado em 2013, este filme nada convencional explora a vida eterna de dois amantes vampiros com uma abordagem única e introspectiva. A história segue Adão e Eva, interpretados por Tom Hiddleston e Tilda Swinton, respectivamente, que estão profundamente apaixonados há séculos. Vivendo em cantos separados do mundo, eles se reencontram na decadente cidade de Detroit, encontrando consolo e compreensão na companhia um do outro. Enquanto navegam em sua existência imortal, Adam, um músico recluso, e Eva, uma intelectual com uma sede insaciável de conhecimento, lidam com sua desilusão com o mundo moderno e a beleza cada vez menor da civilização humana. O amor deles é um refúgio das complexidades da mortalidade e um santuário da solidão de ser o último de sua espécie. Only Lovers Left Alive é um filme visualmente hipnotizante que imerge os espectadores em um mundo de elegância melancólica. A direção atmosférica de Jarmusch e a trilha sonora hipnótica criam uma atmosfera onírica que reflete o desejo eterno dos personagens principais. O filme mergulha em temas existenciais, explorando a natureza da arte, a fugacidade do tempo e a profunda conexão entre criatividade e imortalidade. Levanta questões sobre a essência da humanidade e o valor da cultura humana em um mundo onde a imortalidade pode gerar desapego e apatia. Tom Hiddleston e Tilda Swinton apresentam atuações cativantes, impregnando seus personagens com uma mistura de cansaço, sabedoria e um sentimento de amor atemporal. A química deles na tela é palpável, retratando um amor que perdura por séculos e transcende as limitações da mortalidade. Only Lovers Left Alive oferece uma exploração poética e instigante do que significa estar vivo quando confrontado com a perspectiva de uma existência sem fim. Ele desafia as noções convencionais da tradição vampírica e convida os espectadores a refletir sobre a eterna busca humana por significado e conexão. Entre em um mundo onde o amor imortal se entrelaça com a profunda contemplação existencial. Only Lovers Left Alive é um conto de vampiro artístico e introspectivo que o deixará hipnotizado e ansioso por mais. Quem disse que os vampiros não podem ser engraçados? Em nosso quarto segmento, exploramos o lado mais leve do cinema vampírico com hilárias comédias de vampiros.
Esses filmes infundem humor na narrativa dos mortos-vivos, criando uma deliciosa mistura de risadas e travessuras sobrenaturais. Digo o que fazemos nas sombras a amor à primeira mordida. Esses filmes provam que até os sugadores de sangue podem agradar nossos ossos engraçados. What We Do in the Shadows é um filme de vampiros que faz uma abordagem única e cômica da vida noturna dos sugadores de sangue. Dirigido por Taika Waititi e Jermaine Clement, e lançado em 2014, este filme em estilo documentário oferece uma visão hilária e irreverente das lutas diárias e dos absurdos da existência dos vampiros. A história gira em torno de um grupo de colegas de quarto vampiros que dividem um apartamento em Wellington, Nova Zelândia. Viago, Vladislav, Deacon e Petir, interpretados por Taika Waititi, Jermaine Clement, Johnny Brugge e Ben Franchon, respectivamente, navegam pelos desafios da vida moderna enquanto tentam permanecer fiéis à sua natureza vampírica. À medida que as câmeras seguem suas façanhas de mortos-vivos, testemunhamos suas tentativas cômicas de se adaptar ao mundo moderno, desde lidar com tarefas domésticas até navegar pelas complexidades da tecnologia e se envolver em batalhas com lobisomens. Suas dinâmicas e interações fornecem momentos cômicos sem fim, misturando sátira e conhecimento de vampiros em uma mistura hilária. What We Do in the Shadows prospera em seu formato de falso documentário, empregando entrevistas, filmagens de fly on the wall e comentários espirituosos para criar uma narrativa em estilo de documentário que equilibra perfeitamente comédia e temas sobrenaturais. O filme brinca habilmente com tropos de vampiros enquanto os injeta com uma nova dose de humor e autoconsciência. Taika Waititi e Jermaine Clement, que também escreveram o roteiro, apresentam atuações estelares, mostrando suas proezas cômicas e timing impecável. A química deles, junto com o resto do elenco, dá vida aos personagens vampiros com charme, absurdo e identificação inesperada. Com sua sagacidade afiada e escrita inteligente, O que Fazemos nas Sombras oferece uma deliciosa mistura de tradição vampírica, referências à cultura pop e momentos de gargalhadas. Ele celebra as peculiaridades e idiosincrasias da vida do vampiro enquanto zomba do próprio gênero sobrenatural. Prepare-se para um momento fantástico ao se juntar à excêntrica família de vampiros em What We Do in the Shadows. Abrace o riso, divirta-se com o absurdo e descubra por que este falso documentário se tornou um adorado clássico cult que o deixará às gargalhadas. Love at First Beat é um filme de vampiro charmoso e excêntrico que combina romance, humor e mortos-vivos em uma mistura deliciosa. Dirigido por Stan Dragotti e lançado em 1979, esta joia cômica faz uma abordagem alegre ao mundo eterno dos vampiros. A história segue o Conde Vladimir Drácula, interpretado por George Hamilton, que deixa seu castelo na Transilvânia para perseguir a mulher dos seus sonhos na cidade de Nova York. No entanto, sua busca pelo amor torna-se hilarantemente complicada quando ele encontra a sociedade moderna e de ritmo acelerado da Big Apple. Com ironia firme, Love at First Beat apresenta uma série de situações cômicas enquanto Drácula navega pelas complexidades da vida contemporânea. Da adaptação à agitação da cidade ao encontro da cultura disco e ao lidar com um pretendente rival, o filme apresenta uma mistura de humor pastelão e frases espirituosas. George Hamilton brilha em sua interpretação do elegante e charmoso Conde Drácula, infundindo ao personagem um charme suave e autoconsciente. Seu timing cômico e reações exageradas aumentam o apelo cômico do filme, tornando um protagonista adorável e hilário. O filme não apenas zomba da tradição dos vampiros e do status lendário de Drácula, mas também satiriza as normas e tendências sociais do final dos anos 1970. Ele abraça sua natureza exagerada, com performances exageradas e visuais coloridos, criando uma experiência alegre e divertida para os espectadores. Love at First Beat oferece uma deliciosa fuga para um mundo onde os vampiros se encontram envolvidos em desventuras românticas. Ele celebra a justaposição do amor eterno e da sociedade contemporânea, deixando o público com um sorriso no rosto e uma risada no coração. Prepare-se para afundar os dentes em um banquete cômico com Love at First Beat. Deixe o riso e o charme desta comédia de vampiros levá-lo em um passeio alegre e divertido. Nosso segmento final nos leva a uma jornada pelo mundo para descobrir algumas joias ocultas de vampiros de diferentes culturas. Esses filmes estrangeiros oferecem perspectivas únicas sobre vampirismo, apresentando diversas técnicas de narrativa e nuances culturais. Seja o terror sueco Let the Right One ou o faroeste de vampiro iraniano Águia Walks Home Alone at Night,
esses filmes ampliam nossa compreensão dos mitos dos vampiros e nos apresentam histórias cativantes de todo o mundo. Let the Right One In é um filme de vampiro assombroso e comovente que explora temas de solidão, amizade e o poder da conexão humana. Dirigido por Thomas Alfredson e lançado em 2008, este filme de terror sueco oferece uma visão única e instigante do gênero vampiro. A história gira em torno de Oscar, um menino que é constantemente intimidado e anseia por companhia. Sua vida dá uma guinada inesperada quando ele conhece Ellie, uma garota misteriosa e enigmática que se muda para seu complexo de apartamentos. Sem o conhecimento de Oscar, ele é um vampiro, eternamente preso no corpo de uma criança. À medida que a amizade de Oscar e Ellie se aprofunda, eles encontram consolo e compreensão na companhia um do outro, formando um vínculo improvável que transcende suas lutas individuais. Juntos, eles navegam pelas complexidades de sua existência compartilhada, onde a escuridão e a inocência se entrelaçam. Let the Right One In é um filme visualmente impressionante que captura a paisagem fria e desolada do subúrbio da Suécia, refletindo o isolamento e o desejo dos personagens. A cinematografia, juntamente com uma trilha sonora assombrosa, realça o tom atmosférico e melancólico do filme. O filme investiga a ambiguidade moral do vampirismo, apresentando um retrato complexo de Ellie como um predador movido por instintos de sobrevivência, mas capaz de profunda empatia e compaixão. Ele levanta questões sobre os limites borrados entre o bem e o mal e desafia as noções convencionais de monstruosidade. As atuações de Cara Debran como Oscar e Lina Leandersson como Ellie são cativantes, capturando a vulnerabilidade e a força silenciosa de seus personagens. Sua química e atuação diferenciada trazem profundidade e autenticidade ao seu relacionamento não convencional. Let the Right One In não é apenas um filme de vampiros, é uma exploração terna das emoções humanas, explorando temas de solidão, alienação e desejo de aceitação. Ele permanece na mente, deixando os espectadores com uma sensação de melancolia e uma apreciação renovada pelo poder da conexão. Entre no mundo atmosférico de Let the Right One In e experimente um conto de vampiros que transcende os tropos de terror tradicionais. Testemunhe a delicada dança entre a escuridão e a inocência e descubra por que esta joia sueca se tornou uma entrada amada e influente no gênero vampiro. A Girl Walks Home Alone at Night é um filme de vampiro hipnotizante e atmosférico que desafia as convenções de gênero e oferece uma mistura única de terror, romance e arte. Dirigido por Ana Lilia Mirpour e lançado em 2014, este filme iraniano-americano tece uma história assustadora de amor e escuridão. Situada na fictícia cidade fantasma iraniana de Bad City, a história segue uma vampira solitária, simplesmente conhecida como The Girl, interpretada por Sheila Van, enquanto ela perambula pelas ruas à noite, procurando aqueles que merecem sua justiça mortal. À medida que as vidas de vários personagens se cruzam, incluindo um jovem chamado Arash, interpretado por Arash Marandi, e um cafetão traficante de drogas, uma teia de conexões e destinos inesperados se desenrola. A Girl Walks Home Alone at Night é um filme visualmente impressionante, filmado em preto e branco, com cada quadro cuidadosamente composto para criar uma atmosfera melancólica e evocativa. A cinematografia elegante, combinada com uma trilha sonora assombrosa, contribui para a qualidade hipnótica e enigmática do filme. A direção de Amirpour abraça o gênero noir, infundindo-o com elementos do faroeste e do cinema iraniano. O ritmo deliberado do filme e os diálogos esparsos aumentam a sensação de tensão e desconforto, atraindo os espectadores para o mundo misterioso de The Girl. Sheila Van oferece uma performance cativante como The Girl, retratando-a com um delicado equilíbrio de vulnerabilidade e força predatória. Através de sua presença silenciosa, mas expressiva, ela personifica o fascínio enigmático de um vampiro preso entre seus próprios desejos e a justiça sombria que ela busca. Além de sua narrativa de vampiro, a Girl Walks Home Alone at Night explora temas de dinâmica de poder, papéis de gênero e comentários sociais. Apresenta uma visão subversiva e feminista do arquétipo do vampiro, desafiando as noções tradicionais de vitimização e agência. Este filme é uma experiência envolvente e instigante, convidando os espectadores a contemplar as linhas tênues entre o bem e o mal, o desejo e a solidão e as profundezas ocultas dentro de todos nós.
Entre no mundo enigmático de A Girl Walks Home Alone at Night e deixe seus visuais hipnotizantes e sua história assombrosa transportá-lo para um reino onde a escuridão e a beleza se entrelaçam, deixando uma marca indelével em sua jornada cinematográfica. E isso conclui nossa exploração dos melhores filmes de vampiros da história do cinema. Do clássico ao contemporâneo, do aterrorizante ao hilário, esses filmes imortalizaram o gênero vampiro na tela de cinema. Esperamos que você tenha gostado deste emocionante viagem conosco. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar seu filme de vampiro favorito nos comentários abaixo. Se você quiser mais conteúdo cativante como este, lembre-se de se inscrever em nosso canal e fique atento aos nossos próximos vídeos. Como sempre, obrigado por assistir, e até a próxima vez, que suas noites sejam emocionantes e sem mordidas.